Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olho Maçã, Clínica Social, Jung Brasil e Rede Afiliada. E o tema de hoje, no meio deste brejo que nós vivemos, no reino mágico dos sapos, o tema de hoje é invisibilidade e silenciamento. O bom e velho, calha a boca que quem está falando sou eu. Você não tem direito de falar, ninguém pediu sua opinião, né? E os sapos estão lá. Bom, conosco está o nosso coordenador do grupo dos supervisores da Clínica Social Jung Brasil, coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro, Gabriel Souza. Bom dia, professor Gabriel. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente poder falar de uma coisa que é tão importante, né? Exatamente, né? E os sapos não se calam. Vamos lá. E com a gente está, né, o nosso professor supervisor, né, também da Clínica Social do Paraná, professor Tito Lívio. Bom dia, perdão. Bem-vindo, professor. Bom dia, professor Jorge. Bom dia, professor Gabriel. É um prazer também estar aqui mais uma vez, muito agradável e necessário a gente discutir essas questões, né, da psicologia. Bom, não foi muito distante, né? O Enem trouxe isso como um grande tema de redação de prova do vestibular, falando da invisibilidade da mulher. Tanto que a mulher é invisibilizada e, na verdade, essa temática ela perpassa, né, vários estudos aí culturais. Né, é muito curioso essa situação de estar invisível. Né? Teve um professor da USP, ele que trouxe essa teoria de uma forma notável, porque para provar a dissertação dele, né, de mestrado, olha que interessante, ele se vestiu de gari e foi para dentro do mundo da universidade, da área de ciências sociais que ele frequentava. E o louco dessa história, nenhum colega percebeu que era ele, nenhum professor percebeu que era ele, porque ele estava vestido de gari. Foi aí que começou toda essa discussão sobre a teoria da invisibilidade, né? Um trabalho notável, que chama muita atenção, porque, né, nós estamos falando aí de classe social, de trabalhos, né, de pessoas que nos auxiliam na vivência, né, e o tanto que isso é prejudicial quando a gente fala de vínculos e relacionamentos. Porque a pessoa acaba se sentindo não pertencente a um determinado núcleo. Tá? Então, quando acontece invisibilidade numa sala de aula, né, o cala a boca que você não sabe de nada, você tira do sujeito sua voz, sua expressão, sua identidade. E isso vira um grande problema psicológico e também mental. Né? Quer começar, Gabriel? Sim, Jorge. E sobre o contexto em que nós vivemos, né, no meio tecnológico e tem tanta informação, né, a gente tem o silenciamento, a gente tem as formas de não ver o outro em diversas esferas, né, diversas esferas. Então, assim, esse fato curioso, né, eu cheguei a ver sobre isso, né, sobre o caso de Gari e tudo mais. É curioso, porque, assim, são coisas que perpassam por, né, pelas pessoas, por nós seres humanos, todos os dias, e muitas das vezes nós, né, não estamos enxergando aquilo, a gente não está olhando, né, para a forma como as coisas estão acontecendo. Sim. Né? Então, só de início, a gente pode começar daí. Uma das problemáticas é não ver o outro. É a ausência de empatia, que a gente sabe que isso é um problema psicológico grave. Né? Perceber e não ver aquele outro. Ou melhor dizendo, fazer questão de não ver aquele outro. Né? É isso, professor Gabriel? Isso. O fazer questão de não ver o outro. Professor Tito, e aí? Esse fazer questão de não ver o outro?
Eu vejo assim, professor Jorge, Gabriel, as pessoas que estão participando aqui com a gente, né? Eu vejo assim, num lado existe a realidade material, né? Então, nós ouvimos com os ouvidos, nós enxergamos com os olhos, nós cheiramos com nossos narizes, nós sentimos o paladar. Só que o ser humano, ele é de um outro universo. Além deste primeiro, nós somos de um segundo universo, que é o universo das significações, né? Então, tanto individualmente como coletivamente, existe a questão da sombra, né? Então, nós vivemos o tempo todo, muitas vezes, no universo projetivo, né? Em participação mística, né? Com a sociedade, com a natureza, seja para bem, seja para mal. Então, quando a gente se defronta com os preconceitos, né? Com a sombra, isso gera uma invisibilidade, né? Sem falar do negócio que o pessoal da escola de Frankfurt traz também, que é o Marcuse, né? A repressão maior e a repressão menor, né? A repressão menor, mas não é menos nefasta, é aquela que é os cânones da sociedade, né? Quer dizer, tem a minoria das mulheres, tem a minoria dos pobres, né? Minoria dos negros, eles passam por uma invisibilidade, né? É curioso, até Porque professor, você está falando aqui, essa semana nós assistimos numa tacada legislativa se retirar 40 anos de luta de direito das mulheres. eu vi. Nunca Isso mesmo. canetada, o que virou até, particularmente, acho que isso vai ser um embate político daqui até o final do ano. Sem dúvida. E é o velho que a gente está entrando num tema árido, não vamos discutir o tema em si, mas o que foi falado para as mulheres foi calar a boca. Você não tem que dar opinião aqui, não. Sim. E quem fez isso não foi a gente, da live não tem nada a ver com isso, mas é uma estrutura política. Sim. De se retirar 40 anos de discussão, desde a década, aliás, mais, né, 60 anos, desde a década de 60 vem se discutindo isso. Sem dúvida. Né, criminalizando a temática do aborto, ainda mais em caso de estupro, né, que foi um calha-boca, né? Vocês não têm direito de falar, não. Até porque a gente questiona muito hoje o próprio discurso de falar que mulher é minoria. Que minoria? 56% do planeta são geridos por mulheres, né? Será que a mulher não tem direito a ter voz para falar na sociedade? Né? E aí, querem comentar, Gabriel? A invisibilidade, porque quando a gente vai falar sobre invisibilidade e silenciamento, né, o poder também, né, ele aparece. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, o poder que exerce sobre a fala, o direito do outro, né? Isso é muito, assim, é explícito, né? Tá assim, tá na cara onde você olha por diversos lugares. A gente tem esse silenciamento, gente. Nós temos essa visibilidade, né? Posso comentar? Isso mesmo, professor. E é muito curioso. E Jung colocou muito claro que onde tem poder, tem amor, que um é o oposto do outro, né? Não houve um trabalho de vamos escutar as mulheres, vamos fazer um referendo, ver o que as mulheres querem, olhar para aquilo que é a necessidade de urgência das mulheres, olhar, perguntar para especialistas, né? O que deveria estar sendo feito, legislado. É o que você falou, foi uma estrutura de poder que chegou e falou, cala a boca, a gente que está fazendo a lei é do nosso jeito, acabou. Uma ali canetada, né? E aí, professor Eto? Veja, vamos lembrar do nosso mestre, né? O Dr. Jung, né? Mestre, cientista espetacular, que nos anima, nos inspira, né? Nós sabemos que estatisticamente, pelo menos estatisticamente, o homem tem que olhar para a ânima, né? E é um dos degraus mais elevados olhar para a ânima, né? E se ele não olha para a ânima, dentro dele, ele não vai conseguir olhar para a mulher fora.
Nós vivemos num mundo misógino, machista, misógino. Quer dizer, enquanto eu não lido com a minha ânima, eu vou discriminar, eu vou reprimir, eu vou gerar invisibilidade para as mulheres, né? E isso é um fenômeno social muito amplo. E o desenvolvimento da ânima ele é um estágio muito elevado, né, do desenvolvimento, que nós, homens brasileiros, precisamos conquistar essa integração da ânima, né? Sim. Digamos E é assim. curioso, professor, quando mulheres, líderes de movimentos sociais, puxam esse movimento misógino, né? Puxo, sim, concordo, professor. O machismo feminino teve parlamentares aí ativistas socialmente puxando esse movimento. O mais louco é isso, né? Não é uma coisa que foi feita só por homens, né? São mulheres lutando contra o direito das mulheres. Exato. Isso, para mim, é assustador. O que é essa estrutura social? Né? E é curioso que a gente percebe uma perpetuação da neurose, principalmente no contexto social e familiar. Quando você, através do poder, o Gabriel começou a contar isso, né? Você manda o outro calar a boca. Eu não quero saber do que você pensa, o que você acha, né? O que você gosta, o que você faz. Suas ideias para mim não são relevantes. A gente vê pessoas ficando neuróticas no e relacionamentos parentais deteriorados por causa disso. A gente vê muito isso em consultório, né, Gabriel? É aquele Isso. que ele passa a utilizar a família da rua, porque em casa ele não tem voz. Aí o amigo orientador é o vizinho, é o colega da rua que às vezes sabe menos coisa do que ele. E aí, Gabriel? Na clínica, né, o silenciamento, né, ele aparece muito no discurso, porque propriamente no relacionamento, né, às vezes com os pais, com as figuras, né, paterna, materna, não deram voz ou no ambiente familiar, aí depois reproduz isso nos relacionamentos. Né? Então, a gente tem uma reprodução desse silenciamento. E muitas vezes na clínica, quando a pessoa começa naquele momento inicial do próprio acolhimento, de você ter um lugar de escuta, né, da pessoa poder falar e tudo mais, aquilo aqui já começa a gerar, sabe, uma certa estranheza. Eu percebi isso, né, nos casos em que tem muito essa questão que vem do lar, de casa, né, de ser silenciada de qualquer forma. Então, quando você encontra um lugar de escuta e de acolhimento, a pessoa já fica, né, fica espantada, inclusive, de início. Tamanho foi o silenciamento daquele sujeito. Agora, Gabriel, quando a pessoa se permite entrar num espaço de terapia, né, porque tem vários aí ativados por complexo de inferioridade, complexo de abandono, e na terapia vão. Até que rechaçam essa questão de serem escutados, que a pessoa se acostuma de um jeito neurótico a ser invisível, a não ser escutado, né, a boca, que quando você começa a escutar o que você falou, a pessoa estranha ser ouvida, né? Ela estranha ser querida. Então, falando assim, eu como analista, como psicoterapeuta, é uma das coisas mais chocantes que eu tenho na minha prática clínica, professor Tito, né? Sim. É quando eu recebo pessoas, você fala, ele é um estranho para a própria família. Sem dúvida. A mãe não conhece ele. Eu Sem tive um dúvida. cliente outro dia falando que a mãe dele chegou para ele no meio de uma reunião de amigo, filho, eu fiz teu bolo predileto, bolo de abacaxi. Ele parou, olhou e falou, cara, eu odeio bolo de abacaxi. Ele ficou tão incomodado com a citação, não pelo fato, a mãe foi gentil, ela tentou agradar, mas, cara, né, é aquela a consciência de que minha mãe não me conhece. Ela está vendo aquilo que ela projetou sobre mim, mas o relacionamento real, de diálogo, de troca, de conversa, sabe? Gosta de bolo de abacaxi? Não tem, e isso vai sendo agravado. Eu tenho casos horrorosos que eu atendi ao longo da minha vida profissional de pessoas totalmente invisibilizadas dentro do núcleo familiar.
transformadas na lata de lixo, no expiatório, né, no ser sacrificado, a ausência de escuta, a ausência de percepção. E aí, professor Tito, você já pegou coisa É, desse consultório? já vou dar até um exemplo, já estava na ponta da língua. O que a gente tem que considerar, muitas vezes, é o grau de narcisismo, né, de certos pais ou mães, né? Eu trabalhei com um caso clínico, já faz muitos anos, em que o sujeito em questão era filho de um sujeito muito, muito, muito brilhante, que veio da Europa para cá na época do nazismo, né? E até para fugir do nazismo, os pais, né, desse meu paciente em questão. Então, só que era um pai muito. Tinha seu brilhantismo, tinha sua genialidade, né? Havia trabalhado até com o Von Braun, aquele cara que criou a NASA lá nos Estados Unidos, os foguetes, tudo. O parente, né, do meu paciente tinha trabalhado lado a lado, no mesmo nível de cientificidade, sujeito que o próprio Von Braun, em pessoa. E aí o filho cresceu ao lado de um pai extremamente fálico, narcisista, né? E que queria holofotes para ele. Então, o menino desapareceu. Ele teve que criar um jeito de ser no mundo, né? Como dizem os fenomenologistas, sempre de brincar de esconde-esconde, dentro da própria casa dele, porque o pai se olhava no espelho de si mesmo. Mas ele conseguiu, apesar de tudo, constituir família, manter a empresa que o pai criou, genial. Tinha esse lado genial, né, da ciência. Mas ele conseguiu manter, não perdeu, não. Ele estudou, desenvolveu uma cultura, constituiu família. E é uma figura incrível, É incrível. complicado Mas isso, professor. Isso ressalta o que eu estou falando, que nesse núcleo familiar adoecido, você deixa de conviver com um filho incrível, para quê? Exatamente. Você percebe que Uhum. a família podia ser um pai incrível, um filho incrível, diálogos incríveis, relacionamentos incríveis, união, fraternidade, amizade, mas não, só que o que a gente acaba vendo nesses casos é um apartar, né? Não há espaço para você aqui. Não há, não. É, é Percebe? tão inter... É, é, Desculpe te interromper, professor. Teve uma ocasião que aconteceu uma coisa tão incrível, foi a primeira vez que eu percebi. Teve um dia que eu comecei primeiro por atender a esposa desse senhor. Veja, não estou falando de nenhum dado de identificação, nem nada, sim, sim, continua. né? Eu comecei por atender a esposa dele, que havia sido aluna de psicologia na faculdade, né? E teve um dia que eu estava atendendo, no começo eu não tinha consultório ainda, porque era fora de Curitiba, e eu estava atendendo no próprio domicílio. Eu tenho por norma não fazer isso, mas foi meu início numa outra cidade, acabei fazendo até poder estabelecer meu consultório. Eu estava atendendo na sala, e eis que ele passou para descer, para andar de bicicleta com a filha, né? Mas ele passou, ele já tinha pedido permissão, mas ele passou de um jeito tão invisível que não era só pelo respeito ao fato que eu estava fazendo uma sessão, ele já tinha batido na porta, pedido a licença, mesmo assim, é como se ele quisesse se esconder. É um psicodrama que eu vi ali, escancarando como deveria ser a vida dele junto à família, né? Na época da Covid, a gente teve um pouco disso nos atendimentos remotos, né? Que a gente Sim. pagou o nosso consultório, que era um setinho fechado, a gente começou a participar da vida dos pacientes, né? Então, os colegas que atendiam com câmera aberta via a ala do paciente, o quarto do paciente, o travesseiro do paciente, né? É Foi, foi, interessante, né? Como a forma oh, modificou. foi muito curioso, né? Eu achava engraçado, eu atendendo o paciente lavando louça, sabe? Ou cuidando do jardim, ou o paciente que tinha esses sigilos cabeludos contar que ia fazer a sessão dele, que estava no auge da pandemia, e ele ia para a garagem do prédio, para dentro do carro, para poder ter privacidade, né?
Sabe, é muito curioso isso, né? Mas o professor Tito falou uma coisa que me chama muita atenção, que nesses casos de invisibilidade, quando isso está muito crônico na psique do indivíduo, né, o que a gente vê? A pessoa se anulando a sua voz. Eu não quero incomodar, eu não vou incomodar. Ela recai num complexo de inferioridade, num complexo de abandono muito complicado depois. Porque ela aprende, não só com o núcleo familiar, mas com a sociedade, que ele não tem que incomodar, ele não pode incomodar, aliás, ele não pode ser, ele não pode ter voz, ele não pode se expressar. Ele vira um projeto de submissão patológica. Quero mandar um abraço para o nosso Congresso Nacional. Parabéns pelo que vocês fizeram. Vocês são contra as mulheres brasileiras. Eu estou sendo irônico, tá, gente? Sabe? E aí, Gabriel, que coisa, né, cara? Que calha a boca, né? Não incomoda, não, tá? Você não tem direito a falar. Nosso Congresso, de um jeito espetacular, entre aspas, tá? Jogou fora 60 anos de luta do direito das mulheres. E aí, Gabriel? É assustador, né? Antes de continuar sobre isso, queria voltar um pouco atrás, Jorge, que você estava falando. As pessoas, elas passam, né, dentro do silenciamento, ela acaba perdendo a voz de si própria. Então, assim, eu acabo me acostumando com um meio, né, que não quero ouvir, não tem, a minha voz não é interessante. Então, simplesmente eu vou silenciar, né, eu próprio, né? Então, por muitas vezes, uma parte quando a gente fala de silenciamento, vem um relato da clínica, né, da prática clínica, que assim, muito chocante, que não tem como não passar, entendeu? Assim, precisa dar voz a isso, né? Paciente com ideação suicida, ela falou que ela queria morrer quieta, calada no cantinho dela, entendeu? Sendo que nunca teve voz na vida. Então, assim, com o tempo, a gente foi conversando, não queria, né? Não era o morrer que estava em jogo, queria viver, só que não sabia como, entendeu? Então, a identificação com essa morte, né, com aquele ambiente familiar adoecido, o lugar que ela precisou ocupar para poder dar conta de um adoecimento familiar, era muito, sabe, era esse lugar. Então, não existia um lugar dela, entendeu? Então, assim, para o processo terapêutico, de ter que olhar, de ter que falar, se colocar, de construir uma voz, era uma questão muito, muito forte. E aí, né, a gente, voltando a um ponto que o Jorge falou, né, sobre esse, cala a boca, você não tem o direito de falar, né, que a gente viu aí esse retrocesso, né, com o direito das mulheres, né, quando a gente fala sobre aborto. É muito desse lugar, né? Então, a gente acaba perdendo muito com isso, né? Nós, como sociedade inteira, porque nós também, todos nós, né, somos parte disso. Então, é um retrocesso, é um aborto ao direito do outro. Sim, e é curioso, Gabriel, porque eu vejo nós temos avanços importantes acontecendo, mas muito retrocesso, né? E o que me assusta nessa história toda é o grau de adoecimento das pessoas por falta de empatia. A invisibilidade, o silenciamento mostra o tanto que está prejudicada a nossa civilização. Não tem empatia, sabe? Para perguntar o que vocês querem. Eu acho que seria maravilhoso se o Brasil fizesse um referendo. Todo mundo para as ruas, né? Fizesse um plebiscito, né? Sabe? Botasse isso em audiências públicas, né? E perguntasse para as mulheres o que vocês querem. O que a gente então, essa situação que está acontecendo na atualidade, como um exemplo. Que às vezes o pai faz com o filho, cala a boca que eu não quero saber como foi seu dia. Que a esposa faz com o marido, que o marido chega querendo contar as coisas. Poxa, eu tive um dia difícil, o cara está querendo desabafar, e ela está ocupada assistindo a novela dela e não dá esse espaço. Que o filho faz com o pai sem conhecer a história do pai, sem valorizar a história do pai. E a gente vê essa invisibilidade acontecendo em várias frentes. Não é unilateral só de quem tem poder. Às vezes quem está embaixo também é perverso.
Uhum. Eu conheço muito filho que não sabe sequer o que o pai faz como trabalho. E aí o professor Tito tinha falado, é o narcisismo, é o egoísmo que a gente tem na nossa civilização. Sabe que eu tenho certeza que tem muito filho aí da geração neném que não trabalha, que não estuda, que nunca acompanha o pai num dia de trabalho. Para entender a dificuldade que é você ter uma estrutura, uma carreira, o suor, o sacrifício, o esforço, o tamanho do esforço, né? Mas ele quer, a gente viu aqui uma mulher aqui se jogando na rodoviária pedindo um iPhone para a mãe 15, né? Como se fosse uma menininha de 5 anos de idade, né? E aí eu vejo uma outra forma perversa de silenciamento da filha com a mãe falando, né? Bom, será que essa mãe tem essa condição financeira de dar um iPhone 15 para a filha? Qual que é o grau de sacrifício que essa pessoa está fazendo? Né? Que luta é essa que está sendo feita, né? Sabe? Aí que eu achei curioso, né, professor Tito? Sem dúvida, a gente fica perplexo, né? Tanto você, Jorge, quanto o Gabriel, tocaram nesses assuntos, gera uma perplexidade tão grande na alma da gente. Eu penso assim, Jorge, Gabriel e público que nos assiste. Eu acho que a gente está vivendo uma crise da própria civilização, né? É uma ameaça, não é no nível individual apenas, é o nível da psicologia das massas, né? Sim. Eu acho que os valores tradicionais da civilização estão tentados a serem derrubados a praticamente todos. Eu vejo isso como um verdadeiro absurdo. Haja visto o meu aprendizado com Jung, de que toda a tradição milenar, se ela durou milhares de anos, é porque ela traz algumas. Ela tem uma função psicológica. Jung, eu aprendi com o Dr. Jung a ter respeito pelas tradições. Sim. Então, ocorre que, nos desdobramentos políticos e filosóficos dos últimos anos, dos 200 anos, tudo foi desconstruído, né? Essa história de pós-moderno, né? Não é que nós vamos parar, não é anular todas as conquistas de uma civilização e tentar inventar do zero uma outra civilização. Não é assim, vamos inventar a roda do zero? Não funciona assim. Professor, posso ser provocativo com vocês e com quem está nos assistindo? Qual foi a área da civilização silenciada nos últimos 10 anos? Vocês sabem? Uma boa pergunta. Acredito que mais aqui, de uma. A primeira, qual foi uma das mais silenciadas? Estou brincando aqui, Capinho. O Sapinho tá pensando junto com a gente. Gente, a cultura foi extremamente atacada. A cultura foi desvalorizada, o teatro foi atacado, o cinema foi atacado, sabe? A produção audiovisual foi atacada, foi silenciada, desvalorizada, foi ridicularizada. E a cultura, ela tem um papel fundante na civilização, formar pessoas pensantes, seres críticos, seres que integram a cultura, a religião, a política em ações determinadas sociais, independente de ideologia. Então, aqui, a cultura foi silenciada. Qual foi a outra área também que aí a bagunça está muito bem colocada? Tem uma outra área aí da sociedade, gente, que eu acho silenciar essa área é terrível. Saúde mental? Não, a ciência, a área acadêmica. Negacionismo, O negacionismo, a desvalorização salarial. A gente acabou de assistir uma greve federal que foi silenciada porque os professores queriam ter direito a reajuste, até por questões de perdas salariais nos últimos 8 anos.
governo não negociou, não quis negociar e a greve se desfez. Posso comentar, professor? Sim, eu já vou passar para vocês. A gente está percebendo Perdão. um silenciamento de áreas que são estratégicas até para a soberania nacional. A gente está falando de soberania nacional. Você tem que ter um povo pensante, um povo crítico para ter evolução social. Você tem que ter ciência, inclusive para sustentar negócios. A partir do momento que você enfraquece essas duas áreas, você está gerando um caos social. Aí a gente vai ver Congresso Nacional de Terraplanistas, né? E o pessoal ainda batendo palma para isso, né? A terra é plana, sabe? Aí dá vontade de falar, cara, vai lá no precipício e pula, dá de ponta, vai, criatura. E aí, professor, comente. Eu acho que quando você falou do primeiro tópico, que é a cultura, para mim nada é mais essencial, nada, absolutamente nada, do que a cultura. Porque a cultura é a alma de um povo. A gente que é junguiano trabalha com alma. Claro, no consultório, almas individuais predominantemente, embora tenha terapia familiar também e tudo. Mas num nível macroscópico, a cultura é a alma de um povo. Então, existe um plano deliberado, gente, deliberado, de tirar a cultura, de tirar a ciência e principalmente a história. Que se um povo que não tem história, não tem nada. Aí os poderosos fazem o que eles querem. Isso é deliberado. Não, eu já estudei isso, não é teoria da conspiração, não, é conspiração deliberada. E o que acontece? Quando você começa a fazer isso, tudo bem, o cara vai dominar lá, só que isso se volta contra o próprio poderoso, porque até para ele manter o negócio dele começa a ficar complicado. Sem dúvida. Que a gente está observando hoje. Sem dúvida. A gente fala de desemprego no Brasil, mas eu convivo com muitos empresários que não conseguem achar funcionário para trabalhar. Entendeu? Porque hoje está chegando no mercado jovens aí que não sabem o que é Excel, não sabem trabalhar com computador. E aí? Tem um lado aí que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O caos, né, professor Jorge? O caos nunca é solução para nada. E Com o mundo de certeza. hoje o mundo é uma apologia do caos. É inacreditável o que a gente está vendo e ouvindo. É inacreditável. Bem, nós estamos voltando para 1200, para o fundamentalismo pré-reforma protestante, que o iluminismo Concordo. no mundo. Ele veio para combater todas essas formas, né? Que foi a revolução que o protestantismo fez em cima da Igreja Católica medieval, fortalecendo as universidades, fortalecendo o ensino. Nós estamos voltando para a era da Inquisição. Tá bonito, tô achando interessante, né? E aí, Gabriel? Quando a gente fala sobre perca, né, da cultura, a gente tem um ataque à cultura, a gente tem um silenciamento da cultura, né? A gente estava até falando também, Jorge, a partir do que você falou, né, gente? Você falou sobre a cultura, a alma de um povo, Sem né? dúvida, sim. E aí eu fico aqui, uma coisa que passou, que falta muito essa questão de identidade, questão de entrar em contato com a alma, assim, eu digo, quanto o país, quanto o Brasil, né? Porque quando a gente coloca debate em questões assim que são muito importantes e não para a gente ter opiniões, eu vejo que opiniões são tiradas muito de forma precipitada. Vão liberar a volta, vai acontecer isso. Aí as pessoas falam de forma, elas amplificam uma questão que é complexa e elas botam uma coisa simples no meio. Vai todo mundo agora fazer isso, fazer aquilo, outro, agora vai estar todo mundo engravidando e abortando ao mesmo tempo. As pessoas misturam, sabe? E aí, quando a gente fala também sobre diversas coisas, a gente pode ir para diversos lugares. Né, no governo anterior, está se comemorando ditadura. Entendeu? Então, assim, parece que o próprio Brasil desconhece a alma desse Brasil, sabe? Então, você acaba repetindo as dores, né?
Então, são assuntos que são muito, muito condizentes com a história que começa e continua sendo ali, entendeu? Não pode isso. Eu vejo que é muita falta de informação, muita falta de entrar em contato. Sim. E aí são soluções que são muito, sabe, simples, assim. Não tem que ter aborto por causa disso, mas não era só isso que a gente está falando. Tem muita coisa sobre O direitos. problema, Gabriel, que a gente já tinha uma legislação que tipificava especificamente toda a temática do aborto. Você tinha regras extremamente claras de quando podia fazer, o que fazer. Isso dá uma live inteirinha só sobre isso. Né? Eu não quero entrar tanto nisso. Né? Mas me assusta é que não se escuta, né, a parte interessada do processo. No caso, as mulheres. Deliberaram, meia dúzia lá, fizeram acontecer, criaram a lei, criminalizaram. Sabe, eu falo muito, eu sou artista nas horas de folga, sou músico, estou envolvido em N projetos aí do cinema. Né? Hoje, a burocracia que o artista enfrenta, o produtor cultural enfrenta, para aprovar um projeto, é uma coisa que vocês não fazem ideia. O produtor cultural ele tem que mendigar para ter um projeto aprovado. E depois a prestação de contas é uma malha fina, que se ele não tiver uma estrutura extremamente bem delineada para justificar o que ele fez, eu acho que tem que ter controle, tem que ter regras, tudo bem, mas excesso de burocracia. Aí, quando você percebe a burocracia, tudo que o Estado quer que não ande, ele coloca a burocracia no meio. E a gente percebe isso, né? A produção nacional de cinema, que já foi uma das maiores do planeta Terra, tá ridícula, gente. Tá ridícula. A gente já teve épocas aí na década de 50 e 60 que o Brasil era produtor internacional de cinema. Companhia Veracruz. Sim. Que era até ali no ABC, né? Gigantesca. Era Hollywood, era a segunda Hollywood do mundo. O que a gente virou hoje? Hoje você tem meia dúzia aí de cineastas tentando, e a maior parte dos projetos são negados, não são feitos, são desvalorizados pelo Estado. Não falo da questão do ataque à cultura à toa. Né? E aí, só projetos políticos, se for do meu partido é aprovado, se não for, não é aprovado. Isso acontece. E aí você fala, e de fato, o valor do que era para ser a cultura, cadê? Então, eu participo desse cenário, eu vejo isso. Projetos lindíssimos que você fala, cara, isso aqui é muito bonito. Negado, porque faltou a terceira folha laranja no projeto. E aí o que foi aprovado? Aquele projeto daquela a menina que dança pipoca. Que dança pipoca, mas um projeto ridículo, que não tem valor cultural nenhum. Mas ela colocou a terceira folha laranja no projeto, né? É isso que está acontecendo, né? É um silenciamento da cultura. Vamos dificultar a produção cultural. E isso é triste, é um silenciamento, porque não se dialoga com quem são os produtores culturais. E quando se dialoga, você não dá voz para eles. Você invisibiliza, você silencia. A mesma coisa está sendo feita com a ciência. A gente viu agora na tragédia do Rio Grande do Sul cientistas que já tinham previsto o que ia acontecer há anos. E quem foi que escutou o cientista? Está aí vindo um outro negócio pelos fenômenos climáticos, é a ampliação da desertificação de regiões áridas. Ou seja, o que era caatinga vai virar deserto de fato, e acabou a vida. Os cientistas estão falando que é para acontecer, inclusive na nossa área. Nós somos cientistas, nós somos produtores de conhecimento. Só que começa a acontecer uma outra questão. A partir do momento que você nega a ciência, você nega a cultura, você instala a fantasia como regra social. E aí, para acreditar em né? Sabe, acreditar no feijão ungido, que o feijão ungido vai salvar você da Covid, né? Aí o cenário recai
de um jeito bizarro, porque nós estamos numa era da comunicação, era das redes sociais, mas num pensamento mentalista, né, de 1200. Aquele ser humano medieval, extremamente supersticioso, que qualquer pessoa que fazia cura era bruxo, né? O padre fez cura na comunidade, é bruxo, vai para a fogueira. A gente afoga ele, se ele era tão ridículo o processo, que se o cara morresse afogado, ele não era bruxo, não. Mas você tinha que afogar o cara de qualquer jeito, né? Porque se ele sobrevivesse aí, queimava ele, né? Porque, veja bem, ele sobreviveu ao afogamento, né? Esse pensamento medieval supersticioso, ele é ridículo, né? Mas ele está aí, firme e forte. Né? E acho interessante o tanto que isso, para o indivíduo, é complicado. Porque ele é engolido por essa massa, né? De não pensar, de não ser, de não ter direito à própria identidade, de não ter direito à voz. Eu fico muito triste pelas mulheres aqui no Brasil, né? Acompanhei, eu sou fruto. Eu vi essa discussão na década de 70, na minha infância, 80, 90, 2000. Senhor, numa canetada, né? Retire o direito das mulheres de decidirem sobre o seu próprio direito. E com mulheres puxando, né? Com legisladoras puxando, lutando contra as mulheres, que é o que mais me estarrece, Gabriel, né? Professor Tito, é ver como tem mulheres que se sujeitam a isso, né? Sim, sem dúvida. Não, eu estava ouvindo você falar, professor Jorge, por mais que sejam coisas já conhecidas da gente, eu também já estou na terceira idade, passei por essas fases que o senhor passou também, eu era adolescente nos anos 70, parece que a gente está vendo um filme de Fellini, mas não pela criatividade do Fellini. Lá na Vivar, né? É inacreditável, né? Não parece real, né? O que está acontecendo, né? Porque é muito chocante para parecer verdade, mas é verdade, né? Então, eu não sou sociólogo nem nada, mas não precisa ter bola de cristal para imaginar o futuro do mundo do jeito que está indo. Não precisa Bom, chamar nenhum profeta, né, professor Jorge? Né, a Gabriel? gente sabe na prática clínica, vamos brincar de ser adivinhos aqui do futuro não muito distante, que a gente vê isso na prática clínica. O invisibilizado e o silenciado revoltam. Sim. Tá? De tanto você calhar a boca, a mulher maltratada mete no marido com gosto, né? Eu acho pouco. Eu ainda bato palma e rodo canetinha. Uhul! O silenciado invisibilizado é revolta. Sim. E revolta de silenciar. Nossa, por que ela fez isso? Olha, louvado seja o amante, louvado seja o chifre, louvado seja quem faz. Porque tem hora que a pessoa cansa. A pessoa cansa de ser maltratada. Ela cansa de ser invisível. É por isso que o adolescente rebelde que chega e toca o terror, não é não, Gabriel? Sabe? A gente vê muito isso na prática clínica. Porque a pessoa cansou de não ser vista, cansou de não ser olhada, cansou Isso, de né? ser desejada. E aí, na revolta, aí ela vai contra o status quo. Aí ela vai contra a família. Aí ela toca o terror. Tem hora que eu acho isso com um adolescente, eu fico rindo, Gabriel. Né? Que eu que bom, e bom que isso aconteceu, porque senão a pessoa deprime, chegando até a tentativa de autoextermínio, que ela não aguenta mais. Na hora que essa rebeldia ela é bem-vinda, né? E isso é uma psicodinâmica que não adianta querer conter. A revolta vai existir, o embate vai existir, né? Diga, Gabriel. Acho que o Tito queria falar uma coisa. Não, eu ia fazer um comentário pequeno, justamente o teu caso clínico, né? Muito mais saudável, como disse o professor Jorge, essa rebelião,
do que morrer quieto, que é o caso clínico teu, né? Sim, Rebeldia ainda é saúde, né? Sim, exato. sim, sim. Ainda é uma força que está atuando ali, né? Exato. Até porque a gente está falando de ação e reação. Sim. Né? Você não trabalha com ação sem reação. Né? O universo ele é assim, isso é física aplicada. Né? Então, o que está sendo feito vai ter movimentos aí sociais. O problema é que não tem movimentos unidos, né? Você tem coisa dispersa, mas você gera um ambiente extremamente complicado de revolta, né? É complicado e desnecessário na tua conjuntura. Né? Cada governo tem o povo que merece. Né? E tem as reações populares também que merece. Né? Então, e a gente vê isso no contexto familiar. Né? E aí até o pessoal fala, pô, depois que o paciente começou a fazer terapia, ele está esquisito. Lógico, ele está se permitindo ter voz. Ele não vai aceitar ser tratado à toa. Porque o erro é você ser conivente e naturalizar o maltrato. Porque a invisibilidade, o silenciamento, se a gente for olhar também, tá? Ele está tipificado na Lei Maria da Penha como violência psicológica, no Estatuto do Adolescente, aliás, da criança e adolescente, né? Porque é abandono, está tipificado na Lei do Idoso também, está tudo ali dentro da contexto do abandono, né, gente? E que, por enquanto, essa lei ainda existe, né? Vamos ver se eles vão revogar também, né? Porque eu estou vendo que o pessoal quer o direito ao coronelismo e ao chicotada de volta. Eu acho que até o final desse mandato eles vão legalizar de novo a escravidão, sabe? Do jeito que vai, eu não assusto, sabe? Se eles fizerem isso, tá? Revogar a Lei Áurea, né? E aí, vocês querem comentar? Do jeito que está caminhando. Uma coisa que passou por mim, Jorge, quando falava do adolescente, que ele manifesta ali, né? A rebeldia, às vezes, típica do adolescente está denunciando aquele sistema familiar, né? E tem uma coisa que eu venho repetindo, né? Em clínica e tudo mais, porque a gente tem um comportamento sabe, que vem desse silenciamento. Então, assim, é isso. Quando a pessoa ela não se rebela contra o sistema, mas de uma forma de poder manifestar-se de eu também tenho voz aqui, ela vai calar isso, né? Então, muitas das vezes, a gente, né, acaba calando aspectos próprios do ser humano. Então, a sociedade, hoje em dia, a internet, ela traz muitas formas de silenciamento, porque o que dá visibilidade, o que vai dar curtida, o que vai ser você ser aceito e visto pela sociedade, são as coisas boas, entendeu? É a fotinha com filtro bonita, sabe? São os bons momentos. Tristeza não cola, não tem tristeza. Então, assim, sentir tristeza hoje em dia não pode. É como se fosse... Por isso que eu venho repetindo uma coisa sempre na clínica. Se a gente só tem em mãos, assim, estou diante de o fluxo de água, né? O fluxo de uma nascente, entendeu? Eu não consigo tentar segurar aquilo com a palma das mãos. Eu posso tentar segurar, mas vai escorrer entre os dedos. A vida, ela vai escorrer. Então, não há como silenciar uma coisa esperando que isso não vá surtir efeito. Vai escorrer por um lugar, entendeu? Isso é muito, muito sério. E, é muito interessante, você falou uma questão metafórica lindíssima. A vida escorre, a vida é que nem água. A vida vai, você tem a ilusão que você travou um processo. Não travou. O silenciado, ele vai revoltar, a energia dele, se ele tiver coisas importantes a serem ditas, isso vai aparecer mais dia, menos dia. E a gente vê muito isso em pacientes, contexto familiar, pessoas que se anularam dentro de igreja, que foi outra coisa que a gente falou, gente. Hoje em dia, quem mais silencia o indivíduo é a igreja. Principalmente aquela que te proíbe de participar como voz ativa. É o cordeirinho de presépio, né? O pessoal fala, você fala amém e só segue, né, professor Tito? Tá? Vão jogar a gente na fogueira. Vão jogar a gente na fogueira. Eu tô nela faz tempo, Gabriel, tô de boa. Eu aprendi a fazer churrasquinho na fogueira.
Eu concordo com vocês, achei realmente brilhantes os comentários, e sério mesmo. E eu acho assim, eu quero comentar agora esse comentário do Jorge, da revogar a Lei Áurea, né? Na verdade, eu vou fazer uma metáfora, uma brincadeira aqui. Teve a Lei Áurea, e aí teve a segunda Lei Áurea, que foi o Getúlio Vargas trazendo os direitos trabalhistas. Veja, recentemente, nos governos Temer e Bolsonaro, foi revogada a segunda Lei Áurea, porque antes do Getúlio as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, né? Não tinha férias, não tinha 13º, tinha coisa nenhuma. E aí, imagine você viver numa época dela, não tinha financiamento, você comprar uma casa, tudo era no dinheiro. Até os anos 70 era tudo no dinheiro. Então, a segunda Lei Áurea, que é a do Getúlio, já foi revogada. Hoje, o combinado de bico com o patrão vale mais do que o que está escrito. Isso é coisa do Temer, pô. Então, logo, logo, vamos revogar a lei Áurea também. Eu não duvido. Tem um livro do Eric Fromm que é o Medo à Liberdade, né? Quanto mais o povo se sente esmagado, e é sempre o caso de nós brasileiros, mas nunca como agora, mais a pessoa aspira por um Führer, por um Collor de Mello idiota, por um Bolsonaro idiota, né? Um Hitler qualquer. Geralmente é um fantoche, né? É interessante para os grandes capital levantar um fantoche, né? Qualquer, para poder manipular a população, né? Isso aconteceu várias vezes no nosso país. Então, está em plena vigência, né, dessa construção da cultura, pós-verdade, É, pós-verdade é. e pró-mentira, né? É mais ou menos isso, é pró-fake news, né? E é curioso, gente, que é um império de fantasia, porque quando você começa a pensar a sociedade, a civilização de um jeito até positivo, você disseminar mais direitos é melhor para toda a sociedade. É, as pessoas mais satisfeitas produzem mais. Quando você gera, a gente sabe que empresas que hoje funcionam melhor mais e que integram e que agregam seus funcionários, são aquelas que dão voz, que escutam. Sim. Trabalhei com grandes empresários, que ele ia para o chão de fábrica e escutava cada um dos trabalhadores. Ele, como presidente, ele é CEO da empresa. Até porque ele falava, olha, a minha faxineira me dá grandes ideias que às vezes o diretor executivo do chão de fábrica não dá. A voz, a democracia, a voz, ela é necessária, inclusive para um funcionamento, até para o capitalismo funcionar. E ao contrário, hoje, empresas que são mais tiranas, né, que têm essa capacidade de assédio, de cala a boca, de silencia, não fala, você não tem direito a falar, né, a chance de dar um problema no chão de fábrica. Porque a faxineira percebeu, olha, aquela terceira máquina ali tem um parafuso que vai ir. Mas ela não foi escutada, ela é faxineira, ela não sabe? Coisas pequenas, que às vezes quem está passando por ali está vendo. É o dar voz às pessoas, é ter escuta às pessoas, né? E fora o que a gente tem visto aí hoje, empresas fechando, porque não aderem funcionário, não dialoga com os funcionários é só número. Tá? Olha o silenciamento, olha a invisibilidade aí, né? Não fideliza bons colaboradores. E para não falar que às vezes tem aquele patrão que é o literal, ou o diretor de empresa, que olha, o judiciário ama essas pessoas, porque são os que ganham processo hoje. Tá? É por assédio dentro do meio corporativo, né? Porque além dele silenciar, ele manda a galera calar a boca. Ele é autoritário. A gente está falando de autoritarismo, né, gente? Que aí a pessoa deixou de ser autoridade, deixou de saber gerenciar e trabalhar e utilizar seus colaboradores até a seu favor para trabalhar numa estrutura, né,
muito complicada, inclusive financeira e juridicamente, porque ele vai ganhar processo. Eu adoro o judiciário nisso, eu defendo, sabe? Até revogar essas leis também, né? Que hoje são direitos dos trabalhadores que, no professor Tito falou, estão sendo retirados, né? Quanto tempo tem, Gabriel? Quer... 2 minutos. Quanto? Eu ia falar isso agora. 2. Gente, vamos para as considerações finais, né? Infelizmente, esse é outro tema que não fecha, mas foi uma delícia estar aqui com vocês, né? Considerações finais, professor Gabriel. É sempre bom estar aqui com vocês, agradeço novamente pela troca, né? E deixar aqui, né, uma reflexão. Não adianta querer calar, né? A vida ela vai escoar. Então, nem que seja por entre os dedos, como, né, eu tinha falado sobre o movimento da água. Então, de qualquer forma, vai escoar. Professor Tito. Também agradecer. Vocês estão vendo que eu estou sempre, na maioria das vezes, sempre tentando estar aqui, dentro do grupo, participando, né? Só quando não dá mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e estar ouvindo vocês e passando ideias para a população poder refletir. Todos nós juntos temos que combater a alienação, né? Existe o espírito de favorecer a alienação, né, hoje em dia. Aquela coisa maníaca, né, que o Gabriel comentou. É uma sociedade maníaca, né? Não vai se resolver nada com isso. E fomentadora da invisibilidade, né? Então, muito obrigado, Jorge, a você, Gabriel, a todos que nos ouviram, né? Bom, deixa eu só passar um recadinho final aqui, Gabriel. Se querem te calar, grita. A pessoa que quer te calar, manda ela pra puta que eu pariu e procura quem quer te calar. Sabe? Se ama, se gosta, não pelo palavrão, mas deixa eu ser bem claro aqui, eu gosto de ser castiço, tenho ancestralidade portuguesa e passei pelo Rio de Janeiro, adoro palavrão, tá? Manda e vai dar voz, vai ser escutado por quem está a fim de te ouvir. Né? Idolatrar, quem manda a gente calar a boca, é o pior crime que você faz contra você mesmo. Tá bom? Se ama, se cuida e grita. Grita pelos teus direitos, grita pela tua vida, grita pela tua voz. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Valeu.